Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade à nossa primeira aula prática de VHDL. Então, depois de nós implementarmos o nosso circuito lógico, fazendo a descrição da função lógica que a gente deseja implementar, aqui então representado, né, um circuito por 3 entradas, A, B e C, e a sua saída S, ok? A gente pode verificar o comportamento, né, como a gente viu inicialmente desse circuito, viu que a descrição tá ok, tá? Teve sucesso, tá? Então, agora que a gente sabe que a descrição está correta, a gente quer verificar se de fato essa implementação que a gente fez, ela se comporta exatamente como a gente deseja. A gente precisa fazer uma simulação, fazer a verificação desse circuito, ver se a lógica está corretamente implementada. E essa ferramenta nos permite isso. Como é que a gente faz isso? A ferramenta tem a opção de a gente fazer a simulação. Como a gente faz? Então, vindo aqui, New, Verification e Debugging Files, então os arquivos, as opções de verificação, a gente vai vir aqui no University Program Vector Waveform File, VWF. Então esse aqui é o arquivo que vai inserir o simulador, a ferramenta que vai permitir que a gente faça a simulação do nosso circuito. Ok. Então abrimos a interface do nosso simulador, tá? Agora nós temos o simulador e verificamos que não temos nenhum sinal aí ainda adicionado. Então, para a gente fazer a simulação. Então, quem são os sinais que fazem parte do nosso circuito? Os sinais da nossa entidade. Então, na porta de entrada, né? São as portas de entrada e a porta de saída. Como é que a gente faz para adicionar esses sinais? Então, nesse campo aqui, ó, a gente posiciona o mouse nesse campo, clica com o botão direito, insert node or bus. Então, aqui a gente vai inserir os nodos, que são as portas de entrada e saída do nosso circuito. Abriu essa janela. E ele vai pedir ali para a gente inserir porta a porta. Mas a gente tem aqui a opção de buscar essas portas existentes, tá? Então a gente vem nesse botão aqui, Node Finder, para buscar, né? Seria o nosso buscador. Aqui já está selecionado um filtro que ele vai fazer com que nos selecione todos os pinos, né, de entrada e saída, que é o que a gente deseja. Então normalmente já a tela o menu já abre nessas condições. E o que a gente precisa fazer é pedir para listar eles. E a gente vem aqui no botão List e ele lista todas as portas de entrada e saída do nosso circuito. Então aqui listadas. A, B e C são as entradas, né? Ele já identifica elas, e S é a nossa única saída. Para adicionar isso, para selecionar essas portas, para adicionar no nosso projeto aqui, na nossa simulação, a gente vem nesse botão aqui. Tá? Estão selecionadas, agora é só dar um OK. OK. Então, nessa janela, ele já diz aqui, ó, que múltiplos itens foram adicionados. Tá? E o que a gente precisa fazer é OK novamente. Dado OK, então a gente tem aqui A, B e C, as portas de entradas, que a gente precisa, né? Que a gente vai gerar os estímulos para o nosso circuito, e aqui a nossa saída, que é onde que a gente espera verificar o comportamento de saída. Tá? Então, veja, como é um circuito, a gente precisa adicionar os estímulos, né? A gente precisa adicionar os valores, né, possíveis para essas entradas, 0, 1, né? Toda aquela tabela verdade para a gente verificar como vai se comportar nosso circuito, e o resultado disso vai ser mostrado aqui na nossa saída. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adiciona esses estímulos para o nosso circuito? Selecionamos o circuito, ele tem aqui a opção, ó. Na verdade tem várias opções aqui, esses menus aqui que definem os valores, né, que vão ser inseridos, né, para esses sinais. Tem aqui, ó, valor indefinido, deixar em 0, deixar em 1, né, aqui um valor que é autoimpedância, depois nós vamos ver para que serve. E nós vamos adicionar aqui, ó, um sinal que é periódico, um clock, um relógio. Tá? Então esse relógio, nós vamos adicionar aqui um relógio que vai ter um período de 20 nanosegundos. Tá? Aqui está o tempo, 20 nanosegundos, e dá um OK. Tá?
Então, ou seja, o período dele é 20 nanosegundos, onde ele passa 10 nanosegundos em baixa e em zero, né? Nível lógico baixo, e 10 nanosegundos em alta. E isso se repete ao longo do tempo, porque ele é um sinal periódico. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com B. Vamos no relógio. Só que agora nós vamos adicionar um sinal que vai ser o dobro. Tá? O período dele vai ser o dobro do anterior. Tá? Ou seja, ele é 40 nanosegundos, onde ele fica 20 em 0 e 20 em 1. E agora nós já vamos verificar o porquê disso. E vamos inserir também aqui outro sinal, outro estímulo, né, para a porta C. A gente precisa... E esse valor, esse período que a gente vai usar, vai ser o dobro do B, do anterior. Ok? Ou seja, 80 nanosegundos, onde 40 nanosegundos ele permanece embaixo e 40 nanosegundos ele permanece em nível lógico 1. Tá. Por que nós fizemos isso? Vamos dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro. Tá? Então o zoom aqui, né? Então é só clicar no zoom aqui que ele dá o zoom. Shift, apertando Shift e clicando de novo no zoom, ele volta para o zoom anterior. Então aqui nesse botão da seta a gente pode navegar na nossa simulação. Então veja, no instante de 0 a 10 nanosegundos, veja que é bem a metade de 20 nano, nós temos a combinação de valores 0, 0, 0. Depois de 10 nanosegundos nós temos a combinação 0, 0, 1. Em 20 nanosegundos, eles se transformam para 0, 1, 0. Depois 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E depois, em 80 nanosegundos, ele retorna de novo 0, 0, 0 e tudo se repete ao longo do tempo. Então, a cada 80 nanosegundos, a gente pode verificar que a gente consegue reproduzir a nossa tabela verdade. Então, todos os valores a gente garante, dessa forma a gente garante que todos os valores de entradas vão ser gerados para a gente verificar a nossa função de saída, que é a nossa porta S. Feito isso, agora a gente precisa salvar isso, né? Vamos salvar, File, Save. E ele sugeriu, já tinha criado um vector, ele sugeriu aqui um nome, né? Vector Waveform 1. Eu vou deixar esse nome, tá? Poderia colocar teste, botar teste e salvar. Feito isso, agora a gente pode rodar a simulação, mandar ele executar essa simulação para ver como é que vai se comportar a nossa função de saída. Tem duas opções aqui, rodar uma simulação funcional, que é o que a gente vai usar, simplesmente para mostrar o comportamento do nosso S de saída. E aqui uma outra que a gente vai verificar no futuro próximo, que é rodar a simulação também adicionando o tempo, né? Os atrasos, né? Fazer uma simulação mais real do comportamento do circuito. Então, por enquanto, que nos serve essa aqui, tá? Funcional. Então, clicamos nesse botão e ele começa a fazer a simulação. Está mostrando ali a tela, né? Ele está executando a simulação e agora ele vai abrir uma nova janela, tá? Mostrando o resultado agora para S. A gente pode dar um zoom aqui e verificar os valores. E verificar que essa função ela produz normalmente para quase todas as combinações, né, o valor 1 na saída. Então a combinação 0, 0, 0 dá 1, 0, 1, 0 dá 1 e assim sucessivamente. A única que dá 0 na saída é o 1, 1, 1. Tá? E aí, a gente tem que só verificar lá no nosso circuito a tabela verdade disso aqui, né? Então, vendo para 0, 0, todos os valores em 0 deu 1. Será que deveria dar? Então, aqui, 0 e 0 numa end dá 0. Invertido dá 1. Ou o 1 aqui, né, o 0, que inverte aqui dá 1. Então, do NOT, né, na NOT C, vai dar 1. Então, 1 ou 1 vai dar 1. Então fecha, funciona, né? E o único caso que dá 0 é quando dá tudo 1. Então 1, 1 numa end dá 1, invertido dá 0. O 1 no C, invertido vai dar 0, e 0 ao 0 vai dar 0 na saída. Então, de fato,
está funcionando, né, dentro do esperado ali a nossa forma de onda de saída. Ok? Mas a gente pode fazer a tabela para todas as combinações para verificar se se comporta como está aqui. Então isso nos permite verificar, será que a nossa descrição de fato representa o que a gente quer? O que a gente quer é a tabela verdade, a gente faz à mão. Descrevemos o circuito, de repente pode ter ficado alguma... Esse circuito é bem simples, mas um circuito mais complexo, né? Às vezes cabe a gente verificar o comportamento dele para ver se de fato o que a gente descreveu reflete o que a gente deseja. Tá bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.